Um ônibus lotado, um jovem sentado no assento preferencial e um idoso visivelmente cansado em pé. Tudo parecia mais um dia comum, até que um homem decide interferir e uma reviravolta muda tudo. Lucas, de 22 anos, era o típico jovem que vivia no próprio mundo. Sempre com fones de ouvido e o celular em mãos, ele parecia alheio ao que acontecia ao seu redor. Para ele, regras e convenções sociais não passavam de detalhes irrelevantes. Sua rotina era sempre a mesma: sair de casa atrasado, pegar o ônibus cheio e se sentar em qualquer lugar disponível, ignorando os olhares de reprovação dos outros passageiros. Naquela manhã, ao entrar no ônibus lotado, Lucas avistou um assento preferencial desocupado e se jogou nele sem pensar duas vezes. Ele sabia que aquele lugar era destinado a idosos, gestantes e pessoas com deficiência, mas não se importava. Primeiro a chegar, primeiro a sentar, pensou ele enquanto ajustava seus fones de ouvido. O ônibus estava lotado, com pessoas espremidas nos corredores e segurando-se onde podiam. O sol daquela manhã fazia o ambiente parecer ainda mais abafado. Lucas, sentado confortavelmente no assento preferencial, ajustou o volume da música em seus fones de ouvido, alheio à movimentação ao redor. Ele mantinha o olhar fixo no celular, trocando mensagens e assistindo a vídeos curtos para passar o tempo. Quando o ônibus parou em um ponto movimentado, um idoso subiu com dificuldade. Era um homem magro, cabelos totalmente brancos e um semblante cansado. Ele segurava uma bengala com uma das mãos e uma pequena sacola com a outra. Seus passos eram lentos, como se cada movimento exigisse esforço. O homem olhou ao redor, esperando encontrar um lugar para se sentar, mas todos os bancos estavam ocupados. O mais próximo, e reservado para idosos como ele, era o de Lucas. Os olhares dos outros passageiros se voltaram imediatamente para o jovem. Era evidente o desconforto no ar, mas Lucas fingia não perceber. Ele inclinou ligeiramente o corpo, ajustando a posição como se estivesse ainda mais acomodado. O idoso segurou no corrimão, tentando se equilibrar, enquanto o ônibus arrancava com um solavanco. Sua bengala escorregou brevemente, e ele quase perdeu o equilíbrio. Uma senhora mais próxima estendeu a mão para ajudá-lo. "O senhor está bem?" perguntou ela, preocupada. "Sim, estou. Obrigado", respondeu o idoso, com um sorriso sem graça. Perto dali, um jovem que observava a cena comentou em voz baixa: "Esse garoto aí sentado não tem vergonha, não?" As palavras ditas com um tom de reprovação foram claramente direcionadas a Lucas. Outros passageiros começaram a murmurar entre si, visivelmente incomodados. Mesmo assim, Lucas permaneceu imóvel. De repente, o idoso, já sem forças, apoiou-se mais firmemente no corrimão e olhou diretamente para Lucas. Sem levantar a cabeça, o jovem percebeu o olhar do senhor e o ignorou, mexendo ainda mais rápido no celular como uma fuga. "Esses jovens de hoje", murmurou uma senhora sentada do outro lado do ônibus, balançando a cabeça. Mas Lucas nem se deu ao trabalho de reagir. Ele se sentia protegido pelo seu disfarce de indiferença. Porém, naquele momento, um homem que estava em pé no corredor, vestindo roupas casuais, observava tudo em silêncio. Sua expressão era neutra, mas seus olhos mostravam que ele não iria deixar aquilo passar despercebido. O desconforto dentro do ônibus era quase palpável. O idoso, equilibrando-se com dificuldade, segurava a bengala e o corrimão, alternando o peso entre as mãos. Os murmúrios cresciam entre os passageiros, mas ninguém parecia ter coragem de intervir diretamente, exceto um homem que observava a cena com atenção. Ele estava em pé no corredor, a poucos passos de Lucas. O homem tinha uma postura calma, mas os olhos fixos no jovem indicavam que ele não estava disposto a ignorar o desrespeito.
Vestia uma camisa polo desbotada e uma calça jeans simples, passando a impressão de ser apenas mais um passageiro cansado em meio à rotina. No entanto, havia algo em sua expressão que sugeria firmeza. Ele deu um passo à frente e, com um tom firme, mas sem elevar a voz, disse: "Jovem, você está sentado no lugar reservado para quem precisa. Não acha que está na hora de levantar?" Lucas tirou um dos fones de ouvido, mas não escondeu o sorriso sarcástico no rosto. Ele inclinou a cabeça para o lado, como se estivesse analisando o homem, e respondeu: "O ônibus está cheio. Tem gente de pé em todo lugar, porque só eu tenho que me levantar." O tom de deboche causou uma onda de murmúrios entre os passageiros. Uma mulher mais ao fundo sussurrou para quem estava ao lado: "Que absurdo! Esses jovens hoje em dia não têm educação nenhuma." O homem manteve a calma e insistiu: "Esse lugar é preferencial. Foi feito para pessoas como ele. Olhe para o senhor. Ele mal consegue se segurar." Lucas bufou e revirou os olhos, fingindo estar entediado com a conversa. "Ah, ele está de pé, não tá? Se ele não caiu até... Agora tá tranquilo." A provocação de Lucas foi a gota d'água para alguns passageiros. Uma senhora sentada do outro lado do ônibus balançou a cabeça e falou alto o suficiente para que todos ouvissem: "Que vergonha, rapaz! Não foi assim que sua mãe te ensinou, tenho certeza." O idoso, constrangido, olhou para o chão como se quisesse desaparecer. Ele balbuciou: "Por favor, não se preocupem. Eu fico de pé, não tem problema." Mas o homem que confrontava Lucas não aceitou a resposta passiva do senhor. Ele olhou diretamente para o jovem e sua expressão, antes calma, ficou séria. Com uma voz mais incisiva, ele disse: "Isso não é sobre ele reclamar ou não. É sobre você fazer o que é certo. Respeito não é opcional, garoto." Lucas, no entanto, deu uma risada curta, mas claramente nervosa. "Tá bom, herói. Você vai fazer o quê? Me tirar do lugar." O ônibus inteiro parecia prender a respiração. O homem descruzou os braços lentamente, tirou do bolso uma carteira de identificação e a ergueu na altura do rosto de Lucas. O brilho dourado do distintivo reluziu sob a luz fraca do ônibus. "Eu sou policial, e agora eu vou perguntar de novo. Você vai se levantar ou prefere que eu te conduza para fora do ônibus?" O tom do policial era calmo, mas a autoridade implícita em suas palavras fez Lucas engolir seco. O sorriso no rosto do jovem sumiu instantaneamente e ele começou a olhar ao redor como se buscasse apoio, mas só encontrou olhares de reprovação. "Ah, não precisa disso tudo, né?" disse Lucas, tentando soar despreocupado, mas sua voz tremia levemente. "Não precisa se você fizer a coisa certa", respondeu o policial. "Levante agora." Lucas hesitou por um instante, mas o peso da situação finalmente o alcançou. Sob os olhares de todos no ônibus, ele murmurou algo inaudível e começou a se levantar, a contragosto. O ônibus, antes cheio de murmúrios e olhares de reprovação, estava agora em completo silêncio. Todos os passageiros pareciam prender a respiração, aguardando o desenrolar da cena. Lucas, que até aquele momento havia agido com total desdém, estava visivelmente desconfortável. O peso da autoridade que o policial acabara de revelar parecia finalmente alcançar o jovem. Enquanto Lucas se levantava devagar, o policial, sem alterar o tom, continuou: "Jovem, você acha que é engraçado debochar de uma pessoa idosa e ignorar regras básicas de convivência? Pois saiba que o que você acabou de fazer vai além de ser uma atitude desrespeitosa. Isso é falta de civilidade." Lucas, ainda tentando manter a pose, balançou a cabeça com impaciência. Tá, já tô de pé. Não precisa desse show todo." O policial o encarou por um momento e o silêncio foi quebrado por sua voz calma, mas carregada de firmeza. "Isso não é um show, garoto. É uma lição. Você parece pensar que desrespeitar os outros não tem consequências, mas eu garanto que atitudes como essa podem te levar muito longe. Até uma delegacia."
Se quiser continuar agindo assim. As palavras do policial causaram um impacto visível. Lucas olhou ao redor, buscando apoio entre os passageiros. Mas tudo o que encontrou foram olhares reprovadores e acenos de concordância com o que o policial dizia. Tá, eu errei, beleza? Respondeu Lucas com um tom misto de frustração e vergonha. O policial não recuou. Ele apontou para o banco vazio e disse ao idoso: Senhor, por favor, sente-se. Esse lugar é seu e ninguém deveria ter que pedir por algo que já é de direito. O idoso, ainda um pouco hesitante, agradeceu com um aceno tímido e finalmente se sentou. Os passageiros ao redor soltaram suspiros de alívio e alguns chegaram a aplaudir discretamente. Lucas, por outro lado, continuava de pé, visivelmente desconfortável. O policial deu um passo mais próximo e baixou o tom de voz, mas suas palavras ainda carregavam peso. Jovem, a vida vai te ensinar de um jeito ou de outro que respeito é a base de tudo. Eu espero que você escolha aprender agora com essa lição e não, mais tarde, de um jeito muito mais difícil. O ônibus voltou a se mover e Lucas permaneceu em silêncio, encarando o chão. Era como se ele finalmente tivesse sido confrontado com algo que evitara por muito tempo, o impacto de suas ações. O ônibus seguia em silêncio, quebrado apenas pelo barulho das rodas na pista. Lucas continuava de pé, sem coragem de encarar o policial ou os outros passageiros. A vergonha queimava em seu rosto enquanto ele tentava processar o que acabara de acontecer. A postura arrogante que exibira até então parecia ter desaparecido por completo. Por um momento, ele olhou para o idoso sentado no lugar preferencial. O homem parecia aliviado, mas também demonstrava uma expressão de tristeza, como se aquela situação não fosse a primeira vez que enfrentava algo assim. O semblante cansado do senhor, que até então Lucas não havia realmente notado, começou a ganhar um novo significado para ele. As palavras do policial ecoavam em sua mente. A vida vai te ensinar de um jeito ou de outro. Lucas começou a se perguntar quantas vezes ele já havia ignorado situações semelhantes, priorizando apenas o próprio conforto. Será que ele era sempre assim tão egoísta? Enquanto o ônibus se aproximava de seu ponto de descida, Lucas viu o policial se aproximar novamente, mas dessa vez com uma expressão menos rígida. Garoto, disse o policial, em tom mais leve, mas ainda firme. Não se trata apenas de regras ou leis. Trata-se de humanidade. O mundo já é difícil o suficiente para pessoas como ele. Um simples gesto, como ceder o lugar, pode fazer toda a diferença na vida de alguém. Lucas assentiu lentamente, incapaz de responder. Ele sabia que o policial estava certo. Antes de descer, o idoso olhou para Lucas e, com um pequeno sorriso, disse: Obrigado, rapaz. Espero que você tenha um bom dia. A simplicidade das palavras tocou Lucas de um jeito inesperado. Não era sarcasmo, não era reprovação. Era apenas um gesto genuíno de bondade, mesmo depois de tudo o que havia acontecido. Quando o idoso desceu do ônibus, Lucas se pegou pensando: como é que eu fui capaz de ignorar alguém tão vulnerável por algo tão pequeno? Ele percebeu que o respeito não era uma obrigação, mas uma escolha, e que escolhas têm consequências, tanto para os outros quanto para si mesmo. Os dias que se seguiram aquela manhã no ônibus foram diferentes para Lucas. Ele não conseguia esquecer o olhar do idoso e as palavras do policial. Cada vez que entrava em um transporte público ou passava por alguém em situação de dificuldade, a cena voltava à sua mente como um lembrete do tipo de pessoa que ele não queria mais ser. Uma semana depois, Lucas teve sua primeira oportunidade de colocar a nova perspectiva em prática. O ônibus estava novamente cheio, mas desta vez ele se sentou em um lugar comum, deixando os assentos preferenciais livres. Quando uma idosa entrou e começou a olhar ao redor, Lucas rapidamente se levantou, mesmo estando em um banco normal. "A senhora quer sentar aqui?" perguntou ele com um sorriso genuíno.
A idosa agradeceu com um sorriso caloroso e se sentou. Ao redor, outros passageiros notaram o gesto. E Lucas sentiu algo que não havia experimentado antes: orgulho verdadeiro. Pela primeira vez, ele percebeu como um pequeno ato de gentileza podia trazer impacto não apenas para a pessoa ajudada, mas para todos que assistiam. Com o tempo, Lucas começou a adotar pequenas mudanças em sua rotina. Ele cedia passagem no trânsito, segurava portas para estranhos e até começou a ouvir mais as pessoas ao seu redor. O jovem que antes só pensava em si mesmo estava lentamente se tornando alguém que valorizava o impacto de suas ações. Um dia, enquanto refletia sobre tudo isso, Lucas pensou no policial. Ele nunca chegou a saber o nome do homem, mas era grato por sua intervenção. Sem aquele momento de confronto, ele talvez nunca tivesse aprendido uma lição tão valiosa. Respeito não é algo que se exige, é algo que se pratica. Na próxima vez que entrou em um ônibus, Lucas viu um jovem sentado em um assento preferencial, ignorando um senhor idoso que acabara de entrar. Ele hesitou por um momento, mas, lembrando-se da lição que recebeu, decidiu intervir. Ei, garoto, esse lugar é preferencial. Acho que está na hora de você fazer a coisa certa. Essa história nos ensina que nunca é tarde para mudar. Pequenas atitudes de respeito e empatia podem não só transformar quem as recebe, mas também quem as pratica. E você? Qual gesto de gentileza poderia fazer hoje para melhorar a vida de alguém? Deixe nos comentários a sua reflexão e, se gostou da história, inscreva-se no canal para não perder as próximas. Ele mandou a faxineira tocar piano para humilhá-la, mas o que ela fez diante de todos calou até os mais arrogantes. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Naquela noite, nenhum dos convidados imaginava que a mulher responsável por varrer os cantos da mansão roubaria o centro do palco. Mas foi exatamente o que aconteceu quando Matheus Vasconcelos, o milionário, viúvo e dono da festa, decidiu expor Dora diante da elite. Com um tom sarcástico, ele apontou para o piano e disse: "Mostre do que é capaz." E ela mostrou muito mais do que ele podia suportar. Por que alguém tão rico usaria o poder para envergonhar quem só tenta sobreviver em silêncio? Porque o orgulho, quando encontra pureza, tenta esmagá-la. Mas a verdade é simples. O talento verdadeiro, quando floresce, não pede licença. Ele comove, transforma e revela quem realmente está nu na sala. Dora estava acostumada a ser invisível. Passava pelos corredores recolhendo taças, limpando pegadas, ouvindo conversas que não a incluíam. Mas naquela noite, uma piada cruel virou o estopim de algo que ninguém esperava. Matheus, alimentado pelo próprio vazio, achou que seria divertido vê-la se atrapalhar diante de todos. Ele não sabia que estava prestes a ser confrontado com a única coisa que ainda o fazia sentir: a música que um dia embalou sua casa e que morreu junto com sua esposa. Dora hesitou por um instante. Não pela vergonha, mas pela memória. Ao sentar-se ao piano, seus dedos pousaram nas teclas como se reencontrassem uma velha amiga. E quando a primeira nota ecoou, o salão se calou. Não por respeito, mas por espanto. Era a mesma melodia que Laura Vasconcelos, a falecida esposa de Matheus, costumava tocar. E naquele momento, tudo começou a mudar. Matheus não entendia o que estava sentindo. A música, que por tanto tempo havia evitado dentro daquela casa, de repente voltava a preencher o ar com a mesma força de antes, mas dessa vez, vinda de alguém que ele mal percebia. Quando Dora terminou de tocar, o silêncio permaneceu como se todos tivessem medo de quebrar algo sagrado. Ela se levantou lentamente, com os olhos baixos e as mãos discretamente unidas à frente do corpo, e voltou ao seu posto como se nada tivesse acontecido.
como se aquela apresentação que deixou todos imóveis tivesse sido só mais uma tarefa a cumprir. Mas dentro de Mateus, uma mistura confusa de sensações tomava forma: vergonha, curiosidade e raiva. Sim, raiva. Não dela exatamente, mas de si mesmo, de ter sentido algo que há anos se recusava a sentir. Ele apertou os punhos sobre a taça de vinho e caminhou para o centro do salão, recuperando a pose que o caracterizava. O olhar altivo, a expressão fria, a voz segura. Não sabíamos que tínhamos uma artista escondida entre os panos, ele disse, projetando a voz para alcançar todos os cantos da sala. Alguns convidados riram, outros apenas observaram com olhos semicerrados, tentando entender se ele estava elogiando ou zombando. Dora não respondeu. Continuou recolhendo pratos com a cabeça baixa, como se não fosse com ela. Mateus não suportava aquilo. A indiferença dela o desafiava mais do que qualquer enfrentamento direto. Ele queria controlá-la, mostrar que aquela música não mudava o fato de que ela ainda era, aos olhos dele, uma funcionária. Alguém que devia saber o lugar que ocupa. Então, decidiu provocar de novo. Não com palavras, mas com um gesto que soaria generoso, quando na verdade era apenas mais um golpe. Dora, venha aqui, disse, apontando para perto do piano. Ela hesitou. Sentiu todos os olhos se voltarem novamente. Uma das convidadas murmurou algo e soltou uma risada abafada. Dora deixou a bandeja sobre uma mesa lateral e caminhou devagar, com a respiração pesada. Quando parou ao lado do piano, Mateus se aproximou mais e disse, dessa vez mais baixo, como quem compartilha um segredo envenenado: tente outra. Aquela era bonita, sim, mas talvez só tenha sido sorte. A provocação estava clara. E o desconforto de todos na sala também. Alguns tentavam desviar o olhar, como se não quisessem participar daquilo, mas ninguém teve coragem de intervir. Afinal, Mateus era o dono de tudo ali, inclusive das ausências. Dora olhou para o instrumento, não pela música, mas pela lembrança. O piano era o mesmo que ela costumava limpar com cuidado obsessivo todas as manhãs. Era ali que um dia ouvira Laura tocar. Às vezes, quando terminava o expediente e achava que estava sozinha, Dora se arriscava a praticar. Nunca pensou que alguém a ouviria, nunca quis aplausos, só buscava um espaço onde pudesse continuar existindo para si mesma, ainda que em segredo. Mas agora, ali na frente de todos, sentia como se estivesse sendo desnudada. Senhor, se me permite, prefiro voltar ao meu trabalho. Ela sussurrou, num tom calmo, tentando preservar a dignidade. Mateus sorriu de lado. Trabalho? Acredite, esta sala está impecável. Considere isso um pedido pessoal, um pedido que soava como ordem. Dora sentou-se ao banco, não por submissão, mas por algo que nem ela saberia explicar. Talvez porque, de algum modo estranho, aquela provocação também fosse uma porta aberta. Uma chance que jamais teria se não fosse por essa crueldade mal disfarçada. Seus dedos tocaram o marfim com firmeza, mas sem pressa. Escolheu uma música diferente, uma que falava mais dela do que de Laura. Uma que ela mesma compôs, ainda adolescente, antes de abandonar os estudos para trabalhar. A melodia começou suave. Aos poucos, ganhou corpo, o tipo de música que não se aprende em partitura, que vem de quem sentiu fome, amor, perda, solidão, mas ainda acredita. Era como se cada nota contasse a história dela. Os dedos, marcados por produtos de limpeza, dançavam sobre as teclas como se pertencessem a outro tempo. Um tempo em que ela ainda sonhava com palcos, plateias, reconhecimento. E não com vales transporte e baldes d'água. Mateus, parado a poucos passos, observava sem reação. A cada nota, algo dentro dele se desfazia. O sarcasmo, a postura de controle, o escudo de indiferença, tudo aquilo escorria como vinho derramado no chão de mármore.
Ele não sabia explicar o que sentia. Era como se, de repente, tivesse reencontrado uma parte esquecida da própria casa, da própria história. A música terminou, sem firulas, sem final grandioso, apenas terminou como as coisas que são sinceras e não precisam de enfeites. Dora se levantou, agradeceu com um leve aceno de cabeça e voltou ao fundo do salão. Dessa vez, ninguém riu, nem Mateus. E pela primeira vez naquela noite, ele ficou sem palavras. Mateus permaneceu no salão mesmo depois que Dora saiu. Os convidados, constrangidos, retomaram as conversas aos poucos, como se tentassem fingir que nada de extraordinário havia acontecido. Mas a atmosfera já não era a mesma. A música dela permanecia ali, mesmo em silêncio. Pairava entre os lustres e os corredores largos da mansão como um sussurro que não se deixa esquecer. Ele segurava a taça de vinho, mas não bebia. Olhava fixamente para o piano, como se estivesse vendo algo que não estava mais ali. Havia anos que aquele instrumento era apenas um enfeite caro na sala principal. Desde a morte de Laura, ninguém mais havia tocado com alma. Músicos contratados vinham às vezes para entreter convidados, mas todos soavam vazios aos ouvidos de Mateus. Mecanismo puro, mas Dora. Ela não tocava como profissional. Ela tocava como quem tem algo a dizer, e que nunca teve espaço para dizer com palavras. Mateus subiu para o andar de cima em silêncio. Evitou os cumprimentos, ignorou as perguntas e se trancou no antigo estúdio de Laura. O cheiro de madeira encerada ainda estava lá, misturado ao perfume suave que ela costumava usar. Nada havia sido mexido desde sua morte, nem mesmo as molduras tortas nas paredes. Lá dentro, o tempo parecia parado. Ele acendeu o abajur ao lado da escrivaninha. A luz fraca iluminou uma estante de partituras antigas, cadernos espiralados com anotações feitas à mão, rabiscos de composições incompletas. Um mundo que ele evitava encarar. Foi então que viu. Uma caixa de papelão surrada, empilhada entre livros. Tinha o nome Dora, escrito a lápis, quase apagado pelo tempo. Mateus puxou a caixa e a abriu com cuidado. Dentro, encontrou algumas folhas soltas, partituras simples e bilhetes escritos por Laura. Em um deles, a caligrafia inconfundível. Dora, nunca pare de tocar. Sua música tem verdade. Você tem o dom, Laura. Mateus sentiu o coração acelerar. Dora era a aluna de Laura. Isso explicava a forma como tocava, explicava a familiaridade com as melodias, mas mais do que isso, explicava o incômodo que ele sentiu quando ouviu aquela música pela primeira vez. Porque não era apenas a lembrança de Laura que veio à tona, era a lembrança da última vez em que viu sua esposa feliz. Mateus se lembrou da menina tímida que Laura insistia em ensinar no fim do expediente. Ele mal prestava atenção. Para ele, era apenas um gesto caridoso da esposa. Ela limpa como quem dança, aposto que toca como quem chora, dissera Laura uma vez sorrindo, enquanto observava Dora arrumar os livros. Ele não se importou na época, mas agora tudo voltava com uma nitidez que doía. Descendo novamente as escadas no meio da madrugada, Mateus atravessou o salão vazio. A luz da lua entrava pelas janelas e iluminava o piano em silêncio. Ele passou os dedos pelas teclas, sem apertá-las. Pensou na filha que perdera junto com Laura, no dia do acidente. Naquela época, Dora ainda trabalhava na casa, mas depois da tragédia, pediu transferência para o setor de limpeza. Nunca explicou por quê. Agora fazia sentido. Era como se, de alguma forma, a dor de todos estivesse entrelaçada naquele instrumento. A música dela não apenas lembrava Laura, era a única coisa que restava dela naquele lugar. E ele havia tentado usar isso para humilhar. No dia seguinte, Mateus acordou cedo. Coisa rara. Desceu até a copa e pediu café ali mesmo, surpreendendo a cozinheira, que o via sempre distante. Perguntou por Dora. Neuza, cuidadosa, apenas disse que ela já estava limpando os vidros da entrada lateral.
Ele foi até lá. Dora estava ajoelhada, esfregando o chão com um pano úmido, fones de ouvido simples, conectados a um celular antigo. Quando o viu, levantou-se de imediato. Me desculpe, eu ia terminar aqui mais rápido, Sr. Mateus. Ele levantou a mão, pedindo silêncio. Havia algo no olhar dele que ela não conhecia. Não era arrogância, nem frieza, era peso. Preciso falar com você. Pode me acompanhar? Dora hesitou, mas pela primeira vez havia firmeza nos olhos dele. E não um comando, apenas um pedido. Entraram no estúdio de Laura juntos. Ela olhou ao redor com surpresa. Não ia ali desde o velório. Mateus lhe entregou o bilhete encontrado na caixa. Ela leu. Os olhos se encheram. Não chorou, mas apertou o papel contra o peito como se fosse um pedaço de alguém perdido. Eu nunca quis esconder nada, disse ela, quase num sussurro. Só achei que, depois que tudo aconteceu, ninguém mais se importaria. Mateus se aproximou devagar. Você manteve a música dela viva. Ele parou. Respirou fundo. Eu a deixei morrer. Dora não disse nada, mas naquele silêncio algo se reconectou. Não entre um patrão e uma faxineira, mas entre duas pessoas que haviam perdido demais e que agora, sem querer, seguravam juntas um mesmo fio de lembrança. Era o começo de algo que nenhum dos dois havia previsto. E o passado, que por tanto tempo ficou enterrado sob camadas de silêncio, começava a despertar. Não como uma ferida, mas como um chamado. Mateus passou o resto do dia recluso no escritório. Cancelou reuniões, desligou o celular e ignorou a equipe que o aguardava para resolver pendências. Pela primeira vez em muito tempo, não se sentia à vontade dentro da própria rotina. Havia algo diferente no ar. Algo que ele não sabia nomear, mas que apertava o peito e o obrigava a pensar no que sempre evitou. Dora, por sua vez, continuou o expediente como se nada tivesse acontecido. Limpou os banheiros, revisou os cantos do hall, subiu e desceu escadas com o balde e o pano amarrado na cintura. Mas dentro dela, tudo estava inquieto. O bilhete de Laura parecia ainda vibrar no bolso do avental. E o olhar de Mateus. Havia algo naquele olhar que não combinava com o homem que ela conhecia. Quando a noite caiu, a mansão ficou mais silenciosa que o normal. Os funcionários da cozinha encerraram o turno e os poucos hóspedes foram para seus quartos. Dora, que estava terminando o setor das suítes, foi chamada discretamente por Neuza, que a levou até a área de serviço. Ele quer falar com você, sozinho, disse quase num sussurro. Dora arregalou os olhos. Respirou fundo. Agora? Neuza assentiu. Ele está diferente, Dora. Não sei dizer o que aconteceu, mas... Vai. Acho que você precisa ouvir. Ela desceu devagar. O som dos próprios passos parecia mais alto que o normal. Ao chegar ao estúdio de Laura, Mateus já a aguardava de pé, perto da janela. Desculpe chamar você a essa hora, mas eu não quis deixar isso passar. Pode entrar. Dora entrou, sem dizer nada. O estúdio estava iluminado apenas por uma luz amarelada. Os móveis permaneciam no mesmo lugar. No piano, uma pasta aberta com partituras antigas. A música que você tocou ontem, ele começou, olhando para o chão. Era a preferida da Laura. Eu esqueci disso. Até ontem. Fez uma pausa. Respirou fundo. Eu deixei tudo dela aqui, intacto, mas de certa forma eu também deixei trancado o pouco de mim que ainda existia. Dora o observava em silêncio, sem se mover. Sentia um tipo de cuidado diferente em cada palavra dele. Era como se ele tivesse retirado a armadura, mesmo que por poucos minutos. Mateus pegou uma folha da pasta e a entregou a ela. Era uma partitura escrita à mão. Havia anotações de Laura nas laterais, pequenos desenhos e frases inspiradoras. No canto inferior, uma assinatura que ela reconheceria mesmo de olhos fechados. Laura compôs isso com você, não foi? Dora assentiu. Era a nossa brincadeira de aula. Eu criava a base e ela refinava. Sorriu de leve, com os olhos cheios d'água. Eu achava que ela só fazia isso para me motivar.
Nunca pensei que ela realmente guardava nossas composições. Mateus se sentou. Pela primeira vez, num tom sem autoridade alguma, ele perguntou: "Por que você nunca me contou?" Dora hesitou antes de responder. Porque depois que ela se foi, o ambiente mudou. Tudo ficou silencioso. Eu senti que não tinha mais lugar. A música dela era bonita demais para continuar vinda de alguém como eu. Eu só queria manter minha vaga, pagar minhas contas, cuidar da minha mãe. Ficar invisível parecia mais seguro. Mateus balançou a cabeça, lento. Invisível você nunca foi, Dora. Eu é que estava cego. O silêncio entre eles ficou espesso. Nenhum dos dois sabia o que fazer com aquele momento. Era como se estivessem pisando em ruínas do que um dia foi uma casa cheia de vida. Até que ela quebrou o silêncio. "Por que me chamou para tocar ontem?" A pergunta cortou o ar como navalha. Mateus demorou a responder. "Porque eu estava tentando manter o controle. Me senti exposto. A sua música me tocou." E eu reagi com desprezo, como quem prefere destruir o que não entende. Fez uma pausa. "Eu tentei te humilhar. E você me lembrou que ainda sou humano." Dora não esperava ouvir aquilo. Nem sabia se conseguiria responder. Mas naquele momento, o homem que sempre foi visto como inatingível finalmente se mostrava frágil. E essa fragilidade, mais do que qualquer pedido de desculpas, era o que revelava a verdade. As máscaras, uma a uma, estavam caindo. Mateus se levantou e caminhou até o piano. Colocou a partitura no suporte, sentou-se e olhou para ela com um leve sorriso. "Me ajuda a lembrar como começa." Dora hesitou, e então se aproximou devagar. Sentou-se ao lado dele, no banco estreito que Laura tanto usava. Posicionou os dedos. Assim, e juntos, tocaram os primeiros acordes da música que tinham criado do outro lado do tempo. Não disseram nada. Não precisaram. Naquela sala, não estavam mais o patrão e a faxineira. Estavam duas pessoas unidas por uma memória que ainda respirava. E pela primeira vez, desde a tragédia, a casa voltou a sentir o som da vida atravessando as paredes. Os dias seguintes foram mais silenciosos do que o habitual na mansão Vasconcelos. Não o tipo de silêncio carregado de frieza ou rotina, mas aquele que vem depois de uma grande onda, como se tudo ainda estivesse se ajeitando por dentro. Mateus passou a andar pelos corredores com passos menos apressados. Não gritava com os empregados, não dava ordens bruscas, observava, e vez ou outra parava diante do piano como quem espera algo voltar. Dora continuava com suas tarefas, mas seu olhar parecia distante, como se a lembrança da noite que dividiu com ele no estúdio ainda caminhasse ao seu lado. Tocarem juntos havia sido um ato simples, mas íntimo demais para ser esquecido. Ela sabia que aquilo não mudava sua posição na casa. Ainda era a faxineira, ainda precisava dobrar lençóis, esfregar rodapés, lidar com cochichos e ordens silenciosas. Mas havia algo diferente na maneira como caminhava agora. O peso nos ombros parecia ter se repartido com alguém. Neuza, a cozinheira, notou. "Tem alguma coisa acontecendo, não tem?" Perguntou num tom curioso, enquanto cortava cebolas para o almoço. Dora fingiu não entender. "Acontecendo onde?" "Entre você e o patrão. Não se faz de boba. Ele não chamou mais nenhuma estagiária para tocar piano, e você anda cantando baixinho de novo, igual fazia antes, quando a dona Laura ainda estava viva." Dora não respondeu. Apenas sorriu com os olhos baixos e continuou organizando as louças no armário. Foi na sexta-feira, durante os preparativos para mais uma recepção da empresa, que tudo começou a circular entre os convidados. A casa estava cheia novamente. Empresários, políticos, socialites. O ambiente era tão polido quanto falso. Tudo ensaiado, tudo controlado, exceto a tensão que percorria o olhar de Mateus enquanto observava Dora passar com a bandeja de taças. Ela estava mais bonita naquela noite. Não por maquiagem ou roupas novas, mas porque havia verdade nela, e isso era o tipo de beleza que ninguém na festa conseguia imitar.
Em certo momento, Mateus interrompeu uma conversa e se aproximou de um grupo que falava baixo perto do piano. Uma mulher de vestido bordô, colar de pérolas exagerado e um sorriso tão falso quanto o brilho do salto, cochichava algo ao ouvido de outra convidada. Moça, a faxineira, sim, ela, tocando no piano da Laura, como se fosse alguém. A amiga soltou uma risadinha debochada. Dizem que o patrão ficou comovido. Vai ver, é solidão. Mateus parou atrás dela sem ser percebido. Laura costumava dizer que talento não pede licença, disse ele em tom calmo. As duas se viraram, pegas de surpresa. E não precisa usar salto alto para ter presença. A mulher do vestido bordô corou. A outra tentou disfarçar com um gole de champanhe. Eu só achei curioso, nada mais, gaguejou, tentando manter a compostura. Mateus sorriu, mas havia algo cortante ali. É curioso mesmo, que gente cheia de diploma nunca me comoveu. Mas uma faxineira que se senta ao piano e me faz lembrar da mulher que amei, essa sim, é inesquecível. As duas se afastaram constrangidas, tropeçando na própria vaidade. Aos poucos, os sussurros se espalharam pelos corredores. Não demorou para que alguns convidados se perguntassem quem era realmente Dora e por que o dono da casa falava dela com tanta reverência. Um ou outro tentou disfarçar a curiosidade perguntando de forma casual aos funcionários. Há quanto tempo ela trabalha aqui? Ela estudou música, é isso? E o Mateus sempre foi tão sensível, mas ninguém tinha respostas concretas, só especulações e sussurros. Enquanto isso, no andar de cima, Dora ajudava a trocar as roupas de cama da suíte principal. Sabia que algo estava acontecendo. Sentia os olhares diferentes, os murmúrios mal disfarçados, mas não estava ali para provar nada a ninguém. Havia aprendido com o tempo que sua música era um refúgio, não uma vitrine, e que os únicos palcos que realmente importam são aqueles onde o coração tem coragem de subir. Mais tarde, já com o evento encerrado, Mateus subiu para o estúdio. A luz estava acesa. Sobre o piano, uma folha em branco. Ele pegou uma caneta e escreveu devagar. Notas de Esperança. Era um nome, um projeto, uma semente. Na manhã seguinte, ele desceu para o café mais cedo que o habitual. Encontrou Dora na copa, com os cabelos ainda úmidos e o olhar tranquilo de quem sabia que aquele dia seria diferente. Ele estendeu a folha para ela. Quero criar algo com esse nome, em homenagem a Laura, mas com você à frente. Dora segurou o papel como quem segura um convite para um lugar que nunca imaginou poder entrar. Eu? Mateus assentiu. Você não é só alguém que toca, é alguém que ensina, que transforma. E eu quero devolver ao mundo o que minha esposa construiu. Mas dessa vez, com suas mãos. Ela ficou em silêncio por alguns segundos antes de dizer, não sei por onde começar. Comece do mesmo jeito que você começou no piano. Ele respondeu, com o coração. E ali, naquele sussurro dos bastidores, uma nova história começava a nascer. O papel com o título escrito à mão ficou entre os dedos de Dora por mais tempo do que ela imaginava. Notas de Esperança. 2 palavras simples, mas carregadas de tudo que ela sempre teve medo de desejar. Sonhos, palco, visibilidade, coisas que durante anos pareceram estar sempre ao alcance dos outros. Nunca dela. Mateus não disse mais nada naquele momento. Apenas levantou-se da mesa e foi cuidar de seus compromissos. Havia algo de leve em seu jeito, não por ausência de peso, mas pela coragem recém-adquirida de carregá-lo com verdade. Dora terminou o café aos poucos, como quem precisa digerir mais do que o alimento. Aquilo era um convite, mas também um desafio. Um espaço novo que exigiria dela não apenas o talento escondido, mas a coragem de ocupar o lugar que Laura um dia imaginou para ela. Horas depois, Mateus subiu sozinho até o estúdio. Queria reunir o material de Laura que pudesse servir de base para o projeto.
O espaço permanecia como um relicário vivo da esposa. Cada caderno, cada anotações em folhas soltas, cada pasta organizada do jeito exato que ela costumava deixar. Ele evitava mexer em certas coisas, como se o ato de remexer fosse igual a perturbar a memória. Mas agora era diferente. Ele queria trazer à tona, não para reviver o passado, mas para permitir que algo nascesse a partir dele. Começou por uma estante baixa, onde Laura guardava composições inacabadas. Os títulos eram pequenos segredos íntimos: Domingo de Sol, Luz sobre o Corredor, A Canção que Faltava. Puxou uma pasta e viu dentro dela algumas folhas com assinaturas sobrepostas. Uma com letra redonda, firme, e a outra menor, tímida. Laura e Dora. Num canto da prateleira percebeu uma caixa que jamais havia notado. Tinha a tampa parcialmente aberta e, ao tocá-la, sentiu uma camada de poeira se soltar como se liberasse um tempo antigo. Dentro, dezenas de partituras dobradas, papéis amarelados e envelopes com nomes escritos à mão. Entre os documentos, havia um pequeno caderno de capa azul clara. Ele o abriu com cuidado. Na primeira página estava escrito: Diário de Aulas, Dora Silva. Era a caligrafia de Laura. Ele folheou. Cada folha revelava anotações detalhadas das aulas informais que sua esposa dava à faxineira. Comentários carinhosos, orientações musicais, trechos de conversas registradas. Num deles, Laura escreveu: Ela ouve como quem sente, toca como quem pede desculpa por existir. Um dia, espero que o mundo se cale para escutá-la. Mateus fechou o caderno e ficou ali por um instante com ele sobre o colo. Aquilo não era apenas uma memória. Era a prova de que Laura já enxergava em Dora algo que ele se recusara a ver por tanto tempo. E, de alguma forma, parecia que ela havia deixado aquilo ali de propósito, como se soubesse que, um dia, ele estaria pronto. Com a caixa nos braços, desceu as escadas devagar, carregando mais do que partituras. Trazia um pedaço da própria alma recuperado do fundo da casa. Entrou pela lateral do jardim e seguiu até os fundos, onde Dora organizava alguns materiais de limpeza. Ela se assustou ao vê-lo ali com aquela caixa. Achei isso no estúdio. É seu, disse, estendendo o caderno azul com delicadeza. Dora pegou com as mãos trêmulas. Ao ler a capa, recuou um passo, como se algo dentro dela tivesse sido puxado sem aviso. Eu achei que isso tivesse sido jogado fora depois que ela... A frase ficou no ar, inacabada. Estava guardado, e parece que estava esperando o momento certo para reaparecer, disse Mateus, com a voz mais baixa. Você quer abrir? Ela assentiu. Sentou-se no banco de madeira perto da horta e começou a folhear com os olhos marejados. A cada página, um pedaço de si mesma que havia deixado para trás se revelava. Lá estavam as músicas que havia esquecido, os trechos que Laura a incentivava a compor, as palavras de apoio que ela tanto precisou ouvir, mas nunca teve coragem de acreditar. Mateus sentou ao lado dela sem dizer nada. Apenas deixou que o tempo fizesse o que precisava ser feito. Eu era outra pessoa quando escrevi isso, disse Dora, quase em tom de espanto. Era mais leve, mais inteira. Fechou o caderno com cuidado, como se guardasse algo precioso. Eu quero voltar a ser essa mulher. Não por mim, mas por ela, e por tudo que ficou inacabado. Mateus assentiu devagar. Então, vamos fazer isso juntos. Ela o olhou com surpresa. Juntos? Sim, o projeto precisa ser mais do que caridade. Precisa ser reparação. Um espaço onde outras Doras possam existir sem medo. Onde a música não seja um luxo, mas um direito. Dora respirou fundo. Pela primeira vez, sentiu que não estava mais lutando sozinha. E que aquela caixa esquecida, aberta com tanto cuidado, havia feito mais do que relembrar o passado. Tinha aberto um caminho, e ela estava pronta para caminhar por ele. Ferramentas. No fim daquela tarde, Dora permaneceu por mais tempo no banco perto da horta, com o caderno de capa azul ainda nos braços.
As mãos estavam sujas de terra, mas ela não se importava. O cheiro da lavanda recém-cortada misturava-se à memória de tinta antiga e folhas amareladas. Tudo naquele quintal parecia mais vivo, como se a própria casa estivesse finalmente voltando a respirar. Mateus observava da varanda. Por um instante teve vontade de dizer algo, mas ficou ali, quieto, respeitando o espaço entre eles. Havia entendido que algumas feridas não precisam ser expostas para serem curadas. Basta serem vistas com respeito. No dia seguinte, ele saiu cedo. Tinha uma reunião importante, mas antes passou no estúdio e deixou uma pasta organizada sobre o piano. Dentro, havia cópias de algumas partituras de Laura, junto com uma folha impressa com o cabeçalho Projeto Notas de Esperança, rascunho inicial. Embaixo, um bilhete à mão. Você começa onde Laura parou. E ela começou acreditando em você. Quando Dora entrou no estúdio para limpar, encontrou a pasta. Sentou-se no banco sem pressa. A sala, pela primeira vez desde a morte de Laura, parecia aberta a ela. A luz da manhã entrava pela janela lateral, e os móveis tinham um tom mais quente, mais convidativo. Folheou cada documento com cuidado, sentindo que aquele projeto não era apenas uma homenagem. Era uma reparação, sim, mas também um chamado. Um espaço onde outras meninas como ela poderiam ser vistas, ensinadas, reconhecidas. Tocadas não apenas pela música, mas pela possibilidade de existir sem vergonha de ser quem são. Enquanto isso, no andar de cima, uma das filhas de um investidor do grupo de Mateus, que estava hospedada na mansão a convite do pai, vasculhava a biblioteca com tédio. Em busca de livros, encontrou algumas fotos antigas emolduradas num canto do móvel. Uma delas chamou sua atenção. Laura sorrindo ao lado de uma menina mais jovem, com o cabelo preso e o uniforme da faxina. "Quem é essa?" perguntou ao pai, que entrou no cômodo pouco depois. Ele observou a imagem por alguns segundos e respondeu. Era uma das funcionárias. Laura ensinava piano para ela às escondidas. Uma coisa bem dela, né? "E ela continua aqui?" insistiu a jovem. "Continua, sim. Aquela ali é a Dora." A menina franziu a testa. "A faxineira que tocou no jantar?" "A própria." "Por quê?" Ela deu de ombros, mas a expressão dizia mais do que as palavras. É que ela parecia diferente, como se o lugar fosse dela. O comentário não chegou aos ouvidos de Dora, mas ecoou discretamente pelas paredes da casa, onde os julgamentos andavam com passos leves, mas deixavam rastros longos. Algumas funcionárias começaram a notar as mudanças. A forma como Mateus a tratava, os olhares mais longos, as conversas baixas no estúdio. Uma delas, desconfortável com o que não conseguia entender, soltou o comentário durante o jantar dos funcionários. "Ela pode tocar o que quiser, mas faxina ainda é faxina." Neuza olhou de canto, sem comentar, mas por dentro queimava. Sabia mais do que dizia. No fim da noite, Dora foi chamada por Mateus ao escritório. Ele estava com um envelope nas mãos e parecia agitado. Quando ela entrou, ele levantou o olhar e indicou a poltrona à frente. "Preciso te contar algo, e acho que você tem o direito de saber." Dora sentou-se desconfiada. Mateus respirou fundo e colocou o envelope sobre a mesa. "É sobre o dia em que Laura e nossa filha morreram." Ela congelou. Não esperava ouvir aquilo, muito menos de forma tão direta. "Eu sempre achei que você se afastou do piano por dor, mas agora sei que foi por culpa." Ela não respondeu. Apenas olhou para ele, com os olhos fixos, firmes. O motorista que dirigia naquela noite era seu irmão, não era? Dora assentiu com dificuldade. "Ele trabalhava comigo. Laura confiava nele. E naquele dia, ele perdeu o controle do carro. Ele não estava bêbado, Mateus. Estava exausto. Havia feito 2 turnos porque eu pedi. Eu precisava do dinheiro. Minha mãe estava doente e..." Mateus fez um gesto suave com a mão. "Eu sei.
Ele abriu o envelope. Lá dentro, o relatório do acidente, a ficha do motorista, uma carta escrita à mão por Laura, que ele nunca teve coragem de ler na época. Encontrei isso entre os papéis dela. A carta é para você. Dora pegou o papel com mãos trêmulas. Leu devagar. Laura pedia que ela continuasse tocando, independentemente do que acontecesse. Dizia que o dom que Dora tinha não podia morrer por culpa, nem por medo. E que se um dia ela parasse, estaria apagando uma parte dela mesma também. Ao terminar a leitura, Dora não chorou. Apenas fechou os olhos por um instante e sussurrou. Eu pensei em ir embora, muitas vezes. Mas sempre que eu limpava aquele piano, sentia que ela ainda estava ali. Mateus se levantou e foi até a janela. O céu estava escuro, mas sereno. Você não precisa ir, nem fugir. Não há mais culpa aqui, só caminhos abertos. Dora assentiu em silêncio. E ali, entre verdades ditas com coragem e silêncios carregados de alívio, algo se desfez dentro dos dois. Não como algo que quebra, mas como algo que, enfim, pode ser deixado para trás. Os dias que se seguiram foram marcados por uma quietude diferente na mansão. Não a do silêncio forçado, mas a de um terreno que começa a ser replantado após a queimada. Dora continuava trabalhando, mas agora suas idas ao estúdio de Laura não eram escondidas. Mateus deixava a porta aberta, o piano sempre limpo e afinado, como se esperasse que ela passasse por lá a qualquer momento. Ela ia. Às vezes no intervalo entre as tarefas, às vezes no final do dia. Tocava algumas notas, lia trechos das partituras que haviam voltado à luz, rabiscava melodias em folhas soltas. Começava a sentir que aquele lugar já não era um santuário intocável, mas um espaço de criação viva, onde o passado e o presente dividiam o mesmo banco. Mateus a observava de longe, não com superioridade, mas com atenção sincera, como quem estuda uma história pela primeira vez e percebe que havia ignorado os capítulos mais importantes. Era visível a transformação em seu semblante. Estava mais leve, mais disposto. Já não falava com voz cortante nem andava com pressa. Foi numa manhã de quarta-feira que ele decidiu dar o próximo passo. O salão principal estava sendo preparado para uma nova reunião da diretoria da fundação, criada em nome de Laura. Mateus queria transformar a estrutura da instituição, ampliar os projetos e abrir espaço para algo que fosse mais do que filantropia, algo com propósito. Enquanto os funcionários ajeitavam as cadeiras e o serviço de buffet era montado na sala ao lado, Dora passou discretamente com o balde e os panos, pronta para limpar as janelas. Parou por um segundo ao ouvir o nome dela ser mencionado numa das conversas entre os diretores. A ideia é boa, Mateus, mas você tem certeza que quer colocar a faxineira como responsável pelo projeto? Disse um dos homens com um tom mal disfarçado de ironia. Mateus, sentado à cabeceira da longa mesa de madeira nobre, respondeu sem levantar a voz. Eu tenho certeza de que ela entende mais de música, superação e dignidade do que todos nós juntos. E se isso incomoda, talvez seja sinal de que estamos olhando para o lado errado. O salão ficou em silêncio por alguns segundos, um silêncio que dizia muito. Dora fingiu que não ouviu. Continuou limpando com o mesmo cuidado de sempre, mas por dentro algo esquentava no peito. Não era raiva. Era uma mistura de surpresa, gratidão e medo, porque naquele momento ela soube que não havia mais volta. Horas depois, Mateus a chamou ao escritório. Ela entrou com as mãos ainda levemente úmidas de produto de limpeza. Ele estava em pé, ao lado de uma caixa de madeira com o logo da fundação gravado em dourado. Tenho algo para você, disse ele, abrindo a tampa e tirando de dentro um convite impresso em papel texturizado. Dora segurou o envelope. Olhou, desconfiada. Um evento? O lançamento oficial do projeto Notas de Esperança. Vai acontecer no salão principal, no próximo sábado à noite. E você não vai trabalhar nele. Vai subir no palco.
Ela franziu o senho, quase como se não tivesse entendido direito. Subir no palco? Mateus assentiu. Quero que você apresente a abertura musical, com uma das composições que você e Laura escreveram. E depois disso, vamos anunciar que você será a coordenadora artística do projeto. Dora ficou paralisada. Mateus, eu sou faxineira. As pessoas vão rir. Que riam. A maioria delas nunca teve coragem de limpar o próprio chão, quanto mais enfrentar a vida com a dignidade que você carrega. Se tem alguém que merece aquele palco, é você. Ela abaixou o olhar, lutando contra o impulso de recusar por medo. Pela primeira vez, alguém lhe oferecia um lugar de visibilidade que não vinha acompanhado de humilhação. E se eu travar? Sussurrou. Então você respira fundo e começa de novo. Igual fazia quando errava uma nota com a Laura. Você não tem que provar nada para ninguém, Dora. Só precisa deixar sua música existir. Ela apertou o envelope contra o peito e assentiu, com os olhos marejados. Eu vou tentar. Não tente. Faça. Na noite do evento, a mansão estava iluminada como nunca. O salão, decorado com simplicidade elegante, exibia um palco central onde um piano de cauda reluzia sob a luz âmbar. Os convidados começaram a chegar aos poucos. Empresários, professores, artistas, jovens estudantes de música convidados de escolas públicas. Todos esperavam algo formal, protocolar. Não tinham ideia do que estava por vir. E Dora, no camarim improvisado atrás do palco, ajeitava as mangas do vestido azul escuro que Neuza emprestara. As mãos tremiam, mas havia brilho no olhar, porque pela primeira vez ela não se sentia fora de lugar. Sentia que aquele era o lugar onde a música, a dor, o amor e a coragem finalmente se encontrariam. E que, por mais improvável que fosse, aquele convite inesperado estava prestes a mudar tudo. O salão estava lotado, mais do que nas recepções empresariais habituais. O burburinho dos convidados se misturava ao som leve do quarteto de cordas que preenchia o ambiente até o início da cerimônia. Algumas figuras conhecidas da imprensa estavam presentes, atraídas pelo nome de Laura Vasconcelos e pela promessa de um novo projeto cultural com potencial social. O piano de cauda, no centro do palco, permanecia imóvel sob o feixe de luz dourada, aguardando sua voz ser libertada. Mateus caminhava entre os convidados com calma. Os olhos buscavam discretamente por Dora, mas ele sabia que naquele momento ela precisava de um tempo sozinha. Confiava que ela apareceria e que, se o mundo se calasse o suficiente, escutaria algo raro. No camarim improvisado, Dora encarava o próprio reflexo com a respiração presa no peito. O vestido azul, passado e cuidadosamente ajustado por Neuza, caía suavemente sobre os ombros. Os cabelos presos num coque simples deixavam à mostra os olhos firmes, embora úmidos. Neuza entrou, trazendo um pequeno broche nas mãos. Era da dona Laura, disse. Ela sempre usava quando queria se lembrar do porquê fazia música. Dora segurou o objeto com delicadeza. Era uma clave de sol dourada, delicada como uma nota presa no tempo. Prendeu no vestido, próximo ao coração, e sorriu com um nó na garganta. Obrigada por tudo, Neuza. Se não fosse por você, essa casa nunca teria voltado a respirar, interrompeu a cozinheira, com a voz firme. Vai lá e mostra para esses engravatados que o talento não se mede pelo crachá. Dora assentiu, segurando as lágrimas. Caminhou até a lateral do palco e aguardou em silêncio. Mateus subiu ao microfone no centro, cumprimentou os presentes com sobriedade e contou em poucas palavras como o projeto Notas de Esperança havia nascido da paixão de sua falecida esposa por ensinar música a quem não tinha acesso. Olhares se voltaram a ele com respeito, mas quando ele anunciou o nome de Dora como responsável pela abertura musical, um leve murmúrio percorreu o salão. Ela não é uma musicista formada, disse um senhor, cochichando para a esposa. É a faxineira da casa,
Mas dizem que ela toca como quem sente, respondeu a mulher, curiosa. Mateus apenas sorriu e recuou do microfone. Dora entrou. Os saltos baixos batiam com leveza no piso de madeira. Os olhos baixos e o passo lento denunciavam o nervosismo. Mas quando se sentou ao piano, algo nela se firmou. As mãos repousaram sobre as teclas como quem reencontra uma velha amiga. O salão ficou em silêncio. E então, a primeira nota, suave, quase um sussurro. A melodia começou com timidez, mas carregava uma emoção crua, real. Cada acorde parecia contar algo que palavras não seriam capazes de alcançar. Era uma composição dela e de Laura, guardada por anos nas gavetas da memória, e agora renascida ali, sob a luz e os olhos do mundo. Mateus, parado ao fundo, sentia o peito apertado. As mãos se entrelaçaram atrás do corpo, os olhos não piscavam. Era como se por um instante ele voltasse no tempo e visse Laura sorrindo no estúdio. Só que agora era Dora quem fazia aquele som preencher o espaço. O salão, antes tão acostumado a aplausos polidos e discursos previsíveis, agora se mantinha em silêncio absoluto. Não por educação, mas por reverência. A música não pedia atenção. Ela a tomava com delicadeza e força ao mesmo tempo. Dora tocava com os olhos fechados. Estava em outro lugar. Um lugar onde não existiam fardos ou escadas de serviço. Um espaço onde só existiam notas, intenções e cicatrizes costuradas em melodia. Quando terminou, retirou as mãos do piano devagar. Manteve-se ali imóvel por um segundo. O salão inteiro parecia conter o fôlego. Até que, num gesto espontâneo, alguém começou a aplaudir. Era um adolescente da plateia, um dos convidados das escolas públicas. Logo em seguida, um aplauso atrás. Depois outro. E então, o salão inteiro de pé. Mateus bateu palmas com força, sem vergonha das lágrimas nos olhos. Ele não via mais a funcionária da casa. Via a mulher que sua esposa acreditava. Via a artista que o mundo precisava escutar. Dora se levantou. Não fez reverência, apenas sorriu com sinceridade e desceu do palco pelo lado oposto. Nos bastidores, sentou-se no chão, respirando fundo. Sentia as pernas trêmulas, mas o peito leve. Neuza correu até ela, ajoelhando-se ao lado. Você foi incrível. Eu não toquei por mim, disse Dora. Toquei por ela, e por tudo o que ela viu em mim antes que eu pudesse ver. Do outro lado da cortina, os convidados comentavam, encantados. Quem é essa mulher? Como deixaram ela tantos anos escondida? Mateus se aproximou, agachou-se ao lado de Dora e estendeu a mão. Pronta para a segunda parte? Ela franziu o senho, surpresa. Segunda? O palco é seu agora. E tem muita gente que ainda precisa escutar o que você tem para dizer. Dora sorriu. Levantou-se, respirou fundo. Ali não havia mais medo. Só verdade. E música. No dia seguinte ao concerto, a mansão amanheceu diferente. Ainda era a mesma estrutura imponente, com colunas brancas, janelas amplas e corredores silenciosos. Mas havia algo no ar que ninguém conseguia nomear. Talvez fosse a música que ainda parecia pairar sobre as paredes. Talvez fosse o olhar mais atento dos funcionários. Ou talvez fosse o simples fato de que, pela primeira vez, todos sabiam o nome da faxineira. Dora cruzava o jardim com passos lentos. Não carregava baldes, nem panos, nem vassouras. Carregava apenas uma pasta marrom com algumas folhas de papel e uma caneta. Mateus havia pedido que ela se encontrasse com ele na biblioteca para discutirem os próximos passos do projeto. Era estranho para ela andar por aqueles corredores sem a farda de trabalho. Mais estranho ainda era o modo como os outros funcionários a cumprimentavam agora, com um sorriso tímido, às vezes com admiração mal disfarçada. Mateus a esperava já sentado, com 2 xícaras de café sobre a mesa. Vestia uma camisa sem gravata, os braços apoiados nos papéis do projeto,
mas os olhos fixos nela assim que ela entrou. "Dormiu bem?" perguntou com um sorriso suave. "Ainda não sei se dormi ou se acordei de um sonho", respondeu ela, sentando-se à frente dele. Ele empurrou a xícara em sua direção. "Temos muito a fazer. O projeto ganhou destaque, mais do que eu imaginava. O secretário de Cultura estava na plateia. Quer levar o Notas de Esperança para escolas municipais?" E uma produtora musical entrou em contato para registrar as composições que você tocou ontem. Dora ficou em silêncio. Sentia tudo acontecer rápido demais, como se sua vida tivesse saído das sombras para a vitrine em questão de dias. Mas havia também algo bom em tudo isso. O alívio de não precisar mais esconder quem ela era. "Você tem certeza disso, Mateus?" "Eu não sou..." Ela hesitou. "Eu não estudei fora. Não tenho diploma. Não conheço esse mundo da elite." Ele a interrompeu com um gesto tranquilo. "Você conhece o essencial e tem uma história que ninguém pode ensinar. Isso vale mais do que qualquer diploma pendurado na parede." Ela respirou fundo, encarando os próprios dedos sobre a mesa. "Eu só não quero ser usada como símbolo, sabe? Como alguém que serve para mostrar que a empresa é moderna, inclusiva. Eu quero ser parte real do processo. Criar, ensinar, estar no palco, sim, mas também nos bastidores." Mateus assentiu com firmeza. "É exatamente isso que eu quero que você faça. Você não é uma imagem. É a essência do que esse projeto significa. E se você topar, quero te apresentar como diretora artística do Notas de Esperança." Dora encarou os olhos dele sem disfarçar a surpresa. "Diretora? É o seu lugar. Sempre foi. A gente só demorou para enxergar." As palavras dele vinham com a calma de quem não estava oferecendo um favor. Era um convite. Um reconhecimento que não precisava de justificativas. Ela sorriu, mas não disse nada de imediato. Apenas assentiu levemente, como quem aceita algo que já sabia que era seu, mas ainda estava se acostumando com o peso bom de merecer. Nos dias que seguiram, o ritmo da casa mudou. Enquanto Dora organizava as primeiras aulas do projeto, com inscrições abertas a jovens da comunidade, Mateus lidava com a imprensa e com os patrocinadores. Trabalhavam lado a lado, cada um com suas habilidades, mas cada vez mais conectados. À noite, quando os salões se esvaziavam e os corredores ficavam em silêncio, os dois se encontravam no estúdio de Laura. O piano deixara de ser apenas um instrumento. Era agora uma ponte entre dois mundos, o de quem sempre teve tudo, mas se perdeu, e o de quem nunca teve nada, mas sempre carregou um dom. Foi numa dessas noites, após horas organizando partituras e planejando oficinas de música, que Mateus falou algo que vinha guardando há dias. "Eu tenho pensado muito em como tudo isso começou." "Ah, com um deboche", disse Dora sorrindo de lado. Ele riu, envergonhado. "É, com um deboche, mas também com uma verdade que me atravessou sem pedir licença. Sua música me fez lembrar da Laura, da filha que perdemos. Mas, mais do que isso, me fez lembrar de mim mesmo, do homem que eu deixei para trás." Ela o observava com atenção. "Eu não queria mudar a sua vida, Mateus. Só queria sobreviver. Mas, no fundo, acho que a gente só sobrevive quando alguém nos vê de verdade." Ele a olhou com um carinho que já não escondia mais. "Eu te vi, e hoje, quando te olho, vejo muito mais do que uma mulher forte, talentosa e justa. Eu vejo o futuro." Dora desviou o olhar, emocionada. "E o passado? O passado nos trouxe até aqui. Mas agora é hora de construir outra coisa, de outro jeito." Ela se levantou devagar e foi até o piano. Passou os dedos sobre as teclas, sem pressioná-las. "Então vamos fazer isso juntos." Mateus se aproximou e ficou ao lado dela. Não disseram mais nada, apenas sentaram-se no banco lado a lado, como já haviam feito antes. Mas dessa vez era diferente. Não estavam apenas revivendo memórias. Estavam prontos para escrever uma nova melodia, com tudo o que foram, com tudo o que aprenderam e com tudo o que ainda estavam dispostos a se tornar.
No domingo seguinte ao lançamento do projeto, o sol parecia mais generoso ao iluminar os corredores da mansão. As janelas estavam abertas. O vento entrava leve, trazendo o som distante de vozes jovens, risadas e notas de piano vindas do Jardim dos Fundos, onde a primeira turma do Notas de Esperança fazia sua aula inaugural. 3 teclados haviam sido doados, e uma roda de cadeiras improvisava o ambiente perfeito para o início de uma nova história. Dora caminhava descalça sobre o chão de madeira encerada, com uma prancheta na mão e um sorriso que nascia devagar, como quem ainda não se acostumou a ser feliz, mas já não tem medo de tentar. Os jovens do projeto a rodeavam com naturalidade. Para eles, ela não era uma ex-faxineira, nem uma exceção. Era a professora, a inspiração viva que tocava com o coração e que agora ensinava com as mãos abertas. Mateus observava tudo à distância, encostado na varanda, com as mangas da camisa dobradas e uma expressão serena. Era difícil acreditar que aquele mesmo espaço fora, há pouco tempo, um palco de silêncio, culpa e solidão. Agora era território de sons vivos, passos novos e encontros improváveis. Mas havia algo que ele ainda precisava fazer. Algo que vinha guardando desde aquela noite em que tocaram juntos pela primeira vez. Esperou até que a aula terminasse. Viu Dora recolher os papéis, agradecer aos alunos e rir com Neuza, que entregava um bolo simples para comemorar a primeira semana do projeto. Assim que os últimos convidados foram embora, ele a chamou com um gesto leve da cabeça. Ela o seguiu até o estúdio. Fechamos a primeira semana, disse ela, ainda empolgada. Se me dissessem há 1 ano que eu estaria dando aula de música aqui, eu teria rido, ou chorado, ou os dois. Mateus sorriu, mas não respondeu de imediato. Estava visivelmente nervoso. Caminhou até a estante e puxou uma pequena caixa que mantinha guardada na última gaveta do móvel de Laura. Entregou a ela, sem dizer nada. Dora abriu com cuidado. Lá dentro, um colar com pingente de pedra âmbar, preso por uma corrente fina de prata. No verso, havia uma inscrição delicada. Quem escuta com o coração, transforma o mundo. Era da Laura, disse ele com a voz baixa. Ela me deu isso quando inauguramos a fundação. Disse que um dia, se eu realmente ouvisse alguém como ela ouvia, eu saberia para quem entregar. Dora tentou falar, mas a emoção bloqueou qualquer tentativa de som. Passou os dedos sobre a inscrição, como quem confirma que aquilo era real. Você me ensinou a escutar de novo, continuou Mateus, não com os ouvidos, com o que eu tinha enterrado aqui dentro. Ele levou a mão ao próprio peito. Eu não quero mais calar o que sinto. Ela o olhou com os olhos marejados, tentando entender o que vinha depois daquelas palavras. Quando Laura morreu, eu me fechei. Achei que amar de novo era uma traição. Achei que sorrir era uma forma de esquecer. Mas você me mostrou que não se trata de apagar o passado. Se trata de continuar escrevendo a música, mesmo que a primeira parte tenha terminado em silêncio. Dora respirou fundo, tentando conter as lágrimas. Eu também fechei tudo aqui dentro, disse. Tranquei minhas vontades, meus sonhos. Me convenci de que o mundo só dava lugar a quem já nascia do lado certo da porta. Mas aí, você me chamou para tocar. Me provocou. Me feriu. E, sem querer, me deu o que ninguém jamais me deu antes. Um lugar para existir inteira. Mateus deu um passo à frente. Dora, eu não sei onde isso vai dar, mas sei o que eu sinto. E se você permitir, eu quero estar ao seu lado. Não como patrão, não como protetor, como homem, como alguém que encontrou em você o som mais verdadeiro da vida. Ela riu com os olhos molhados, e eu achando que o concerto já tinha acabado. O concerto só começou, respondeu ele. A música agora é nossa. Ela se aproximou devagar. Os dedos ainda seguravam o colar, como um elo entre o ontem e o agora. E então, com a leveza que só existe quando os pesos já foram abandonados,
ela o abraçou. Ali, naquele estúdio antes fechado pela dor, dois mundos que por tanto tempo caminharam em silêncio, finalmente se encontraram. Lá fora, os jovens do projeto ainda brincavam com os teclados. Neuza observava da cozinha, sorrindo. E dentro da mansão, no centro do piano, uma partitura inacabada aguardava novas notas. Dessa vez, seriam escritas a 4 mãos, com verdade, com amor e com tudo aquilo que só o coração é capaz de compor. Às vezes, tudo o que alguém precisa para florescer é ser visto com olhos que não julgam, mas reconhecem, porque há talentos que se escondem por trás de uniformes simples e dores silenciosas, esperando apenas um gesto de coragem para despertar. E quando isso acontece, não é só uma vida que muda, são 2 almas que se permitem recomeçar. Histórias como a de Dora e Mateus nos lembram que a vida pode surpreender até os corações mais fechados. Por isso, se você acredita que o amor, o respeito e a música ainda têm poder de transformar o mundo, junte-se a nós aqui no canal. Tem muita história tocante esperando por você.